Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temático, oferecimento de Ótica Martinato, você conhece. Você confia, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Pelo rádio 560M, 79,9 no FM, em outros meios de entrega, o site, na Alexa e a partir de agora, com imagens do estúdio, simultaneamente ao vivo pelo Facebook com imagens em live, facebook.com/rede Tua Rádio. Nossos convidados, hoje plantel completo, não vai dar para justificar se perder o jogo. Pablo Carlotto e Vanir Gasparim, bom dia, tudo bem, gurizes? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. 18 de agosto, calor, Quem diria? verão, 27 graus. verão. E o inverno não acabou e dizem que ele vem daqui a pouco. Dá até medo, né? Dá até medo. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, bom dia, Pablo. Obrigado pelo livro Francisco que está em você, mas assim, ó, nesses últimos 3 ou 4 dias, fim de semana na minha colônia lá, a natureza explodiu, tá? Ou seja, espero que o frio não volte com intensidade, porque realmente as árvores, as flores, as Já está até laranjeiras amanhecendo mais também cedo, ou seja, escurecendo a mais, né? natureza é algo assim incrível, né? A regeneração rápida que acontece, né? E realmente ela parece segura e olhos vistos, tá? Se você pegar 3 dias atrás a planta que estava perto da sua casa, é que você morando ali você não nota, mas se você for visitar ela 3 dias depois, você vai ver a diferença. A explosão da vida hoje, quando ela se renova, ela tem como é que se diz, uma rapidez tão grande que o nosso olhar de hoje, que é tão sugado por outras realidades, a gente não percebe isso. Eu estava observando isso também, Gasparim, agora vindo na praça ali em frente à Igreja de São Pelegrino, Largo São Pelegrino ali, Padre Jordânia é o nome. Como tem se renovado em uma semana, não só a parte das flores, como também das folhas. E isso que tu apontas é algo que a gente tem que, de fato, voltar a contemplar, voltar a perceber por quê. Se a gente não percebe o que está fora, não percebe o que está dentro, não percebe o que está dentro, não percebe o que está fora também. E nós temos que ter um olhar mais atento para daqui a pouco não dizer, calma, terminou o ano, calma, terminou a década, calma, estou com 80 anos e não aproveitei a vida. E eu acho, Beverly, assim, a introdução, né, já que você me nos deu o tema de casa, os ouvintes não sabem ainda, mas assim, ó, dá para fazer uma correlação do que nós acabamos de falar com a palestra de ontem que você vai apresentar daqui um pouco. Então, eu acho que é essa a introdução, tá? Foi de propósito, tá? Olha a Tudo nossa pensado, né? capacidade, A né? sintonia, Mas o né? rolê... Tem tudo a ver com a palestra de ontem, ou seja, começando até pelos futuros, os arquitetos, tal, tem que pensar nisso, tá? Ou seja, Uhum. nós precisamos ter mais lugares coletivos, né, no nosso dia, a começar para nossa casa, tá? Eu acho que eu sonho um dia em derrubar aquelas grades que tem por tudo aqui, né? Esses Uhum. fechamentos, né? Uhum. E quiçá um dia a gente sente novamente na casa com o vizinho tomando um chimarrão embaixo de uma árvore, né? Tu E sem sabe, precisar de Gasparim, propósito. agora que tu falou de grades, eu tava esperando uma oportunidade para poder falar de uma percepção que me tocou profundamente. Semana passada, dia 11, né, dia de Santa Clara, eu acabei circulando na minha timeline, nas minhas redes sociais, uma irmã que eu na hora não prestei atenção. Ela não é aqui, né? Nós temos um convento Clarissa, das Irmãs Clarissas em Flores da Cunha, mas não era daqui, era de algum outro lugar do país. Mas eu achei interessante porque era uma irmã Clarissa, né, explicando, era um trechinho de uma reportagem, um corte, em que ela explicava como é que perguntaram para ela como é que era a vida num convento em que se fica enclausurada, né? São irmãs que vivem em clausura. E aí ela, com aquele sorriso, aquela paz, né? Ela disse: Ah, aqui a gente pode ser livre de verdade, né? Essas grades não são para nós. Essas grades são para vocês verem o quanto vocês são prisioneiros. E aí eu fiquei pensando, né, puxa vida, é um tapa na cara, né, porque é isso que você falou, né, a gente fala: "Vou ter presídio, vou ter não sei o que lá, medida protetiva, medida socioeducativa, medida não sei o que lá, os casos da vida", mas na verdade a gente, né, é que tá preso. Quando as pessoas estão num programa como esse programa ele é libertador, são programas libertadores, libertam aquelas pessoas da prisão em que elas vivem, então faz muito sentido o que isso diz, né, um mundo sem grade seria o ideal, né.
É o ideal, mas eu vejo assim de que esse mundo sem grade não é simplesmente a questão de, eh, abrir os horizontes no aspecto de que você está seguro mesmo não tendo grades. Porque as grades hoje em dia faz parte da nossa paisagem estética por uma questão de uma busca de segurança, certo? Só que a segurança que nós precisamos no espaço urbano é uma segurança daquilo que te dê conforto, aconchego, que você sinta, vamos dizer assim, prazer de andar naquela rua, de estar naquele local e assim por diante. Quando no Brasil se colocou de que isso deveria ser nas cidades ou nos pontos das cidades turístico, foi visto como negócio, e não como um espaço de vivência e de convivência e de você estabelecer o seu eu social. Então eu vejo Caxias do Sul, desde que eu vim morar em Caxias do Sul, lá nos anos 80, eu ouço todo tempo e com bastante ênfase de 4 em 4 anos, e quem está nos ouvindo vai entender porque de 4 em 4 anos, que Caxias do Sul é vocacionado ao turismo, vocacionado ao turismo, vocacionado ao turismo. E também, desde que eu cheguei em Caxias do Sul, sempre entendi que a cidade era, e percebia isso, é a cidade do trabalho. Só que hoje, em 2026, uma cidade do porte de Caxias do Sul não pode ser uma cidade do trabalho. Ela tem que continuar sendo a cidade do trabalho, mas ela tem que favorecer também a cidade que as pessoas optem por viver. E o viver vai além do trabalhar, vai além do trabalhar. Então hoje nós temos algumas crises sociais que elas, demandam justamente disso. Caxias do Sul, tu anda no centro, vamos falar do centro. Quais são os pontos do centro que você diz: "Que lugar gostoso de ficar. Ah, eu passaria a tarde sentado aqui conversando com os amigos". Que espaço social nós temos em Caxias do Sul que é reservado para a questão da arte? "Ah, mas Pablo tem um museu. Ah, Pablo tem a galeria. Ah", com acesso de quem? Certo? Depois também, Gasparim, que eu me preocupo muito, porque sempre morei, nos últimos 30 anos eu moro no bairro São Pelegrino, e vai e volta na história de Caxias do Sul, há lugares do bairro São Pelegrino como referência para a gurizada se encontrar, para as pessoas se encontrarem. Lá nos anos 90, era um trecho da Júlio, não sei se tu lembra, a Bever, perto ali da Maria da Toca, e enfim, por ali, que todo mundo se reunia ali. Daí até chegar numa situação conflito, tiraram dali, mas nesse interim, muitas pessoas que moravam no entorno optaram por sair dali. Depois veio o Largo da Estação, nos diferentes momentos, e sempre com algum momento de conflito. Trabalhei um tempo na associação de bairro de São Pelegrino e ouvi muitas vezes dizer: esses jovens que passam a madrugada aqui na coisa e fazem xixi na entrada dos condomínios e fazem cocô na calçada e deixam um monte de garrafa aqui que depois a gente tem que ficar ligando para os setores da prefeitura para limpar e tal, tudo. Aí eu pergunto, uma cidade do porte de Caxias do Sul, que hoje vai mais de 500.000 de pessoas, quais são os lugares? E a pergunta é: tem que ter um lugar? Não devia ser a cidade como um todo, com um espaço em que as pessoas possam sentar, conversar, dialogar, e não necessariamente tenhamos que a cada tempo escolher um ponto da cidade para ser referência disso. Há pouco tempo eram nos postos de gasolina, nas conveniências, e que também geravam seus conflitos, que também geravam seus momentos tensos. Por quê? Porque se você não tem espaços maiores, mais amplos, mais condizentes com as diferentes, hoje não é todo jovem que gosta vamos usar os termos antigos, né, de uma boate, de uma danceteria. Quer um café, quer um outro espaço, uma praça, alguma coisa diferente. Por quê? Porque somos diferentes também. E não, calma lá, já tem os pavilhões, querem se divertir, vão lá nos pavilhões. Mas os pavilhões nem sempre têm opções de divertimento o tempo todo. E a gente não pode deixar o divertimento e o lazer só para um período, só para o período da festa da uva, só para o período de uma banda que venha ou coisa. Então eu vejo assim de que hoje, nós temos que, com a gestão pública e talvez empresarial, porque são grandes forças de Caxias do Sul, repensar os espaços, repensar até a lógica. Agora, não faz muito, Beverly estava passando ali no bairro São Pelegrino e vi duas senhoras dizendo assim, na frente de uma loja, que tem lá uma estrutura de madeira com banco e tal, tudo. E as duas senhoras dizendo assim: de onde é que tiraram isso? Caxias do Sul não pode ter isso. Ocupando 2 vagas de carro. E olha ali, quem é que vai ficar sentado ali? Quem é que tem tempo para ficar sentado na rua? Sabe? E eu disse assim: "Gente de Deus, como assim?"
Caxias do Sul tem que ter esses espaços, tem que ter. Tem um outro lugar que eu amo ali, São Pellegrino também, admiro muito, um empreendedor ali, um dono de loja. Todo dia, Bever, aquela gerente, aquele dono daquela loja, coloca o banco fora, na frente da loja, à noite, final do dia, coloca para dentro. Por quê? Não poderia ter deixar ali à noite? Claro que à noite possivelmente alguém vai passar e vai levar. Mas cadê aquela cultura que nós temos que estabelecer, que o que é público tem que ser preservado, tem que ser deixado ali. Então, até para isso nós temos que nos reaprender a viver. E cidade como Caxias do Sul e como o Rio Grande do Sul tem um potencial muito grande para continuar sendo um lugar do trabalho, mas especificatamente também garantir às pessoas que é um espaço para viver e realizar seu potencial humano. Bom, eu vou trazer alguns dados aqui, porque o Pablo já trouxe alguns elementos que também dialogam com o que a gente vai falar. O Gaspari mencionou, né, dados de uma pesquisa. Na verdade, ontem, na reunião almoço da SIC tradicional aqui em Caxias do Sul, o espaço ocupado foi para apresentar o trabalho, né, da escola Marco Polo de Criatividade, né, que é patrocinada, enfim, é capitaneada pela Fundação Marco Polo, que tem atualmente cerca de 310 jovens. Talvez deve ter mais já, né? O dado talvez até já superou, mas eles apresentaram esse dado na média de 310 jovens que participam ali. Foi feita uma pesquisa no passado, em 2025, ouviu 1.044 jovens que vivem em Caxias do Sul. O extrato, né, a faixa que eles escutaram foi de jovens de 15 a 30 anos, então uma faixa bem, Bem, bem ampla, né, que nasceram nesse período, foram ouvidos em 2025 e entre esses 1.044, os 300 jovens que frequentam a escola Marco Polo de criatividade. Alguns dados apareceram, eles perguntaram coisas, por exemplo, como você se sente? Como você se percebe no mundo? Como você jovem se percebe no mundo? Você tem saúde? Você dorme bem? Você lê livros? Quais as suas expectativas de trabalho? Quais as suas expectativas com a própria cidade? Algumas coisas foram assim chamando a atenção. Algumas a gente já sabia, né, Gasparim? Por exemplo, que os jovens dormem pouco em relação à quantidade, a média de sono de uma pessoa naquela faixa etária necessária, que é uma média de 8 horas. Tem jovens que dormem 4, 6 horas, né, um percentual importante. Jovens que dormem demais. Então a gente não está encontrando aquele sim, equilíbrio, ou é de menos ou é de mais. demais. A quantidade de tempo que eles passam no celular, né? A questão do trabalho, a questão do estudo me chamou muito a atenção, né? Que o jovem caxiense gosta de estudar, Estudar. gosta de estudar. Aquela ideia, né, de que numa faixa etária o jovem quer ir embora, 67% dos jovens ouvidos disseram, manifestaram que têm o desejo de levar a sua vida fora de Caxias do Sul. Bom, muitas reflexões podiam ser feitas, 1.000 interpretações podem ser feitas, porque o dado está aí, né, Gaspari? O Sim. dado existe para a gente ler ele. E a gente pode ler mais para cá, ler mais para lá, encaixar mais para cá, encaixar mais para cá. Mas me chamou muita atenção, Gasparim, algumas observações, inclusive, de pessoas que estavam na plateia, né? O presidente da Unimed, doutor André Leite, manifestou também uma certa preocupação com essa questão. A Unimed vem se articulando para criar o seu instituto também, né? Um outro, Muito, muito um importante. braço também, assim, de pedagogia que talvez a Unimed tenha, né? Não anunciaram ainda, mas já tem esse zum, zum, zum na cidade. O SESC estava presente, o SESC não, perdão, o SENAC, que é o braço formador do Sistema S também, se perguntando qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel diante disso? O próprio Frei Jaime, que estava lá com um olhar de espiritualidade também, manifestou uma coisa que eu achei muito interessante, Gasparim ecoou em mim, que é o quanto nós, pessoas adultas, né, estamos falando bem da nossa cidade a ponto de despertar uma boa impressão sobre si mesmo, porque se nós moramos, Gasparinho, é aquela história, né? Se você vai vender lá na Samburá, eu vou vender uma coisa, você coloca, nossa, essa jaqueta aqui é horrível, não presta pra nada, vestir não esquenta, quando faz frio não é boa, quando chove é pior ainda, mas tô cobrando, tá aqui, ó, R$ 30. Quem é que vai querer comprar? É. Quem vai querer comprar se a gente não se apropriar, não ter um sentimento de pertença da própria cidade? Quem é que vai querer estar aqui? E a questão pontual também, que lá no final voltou, é quais serão os jovens que farão a próxima etapa da cidade? Será que são os jovens migrantes e imigrantes?
São perguntas que a gente deve se fazer, né. Então, quero aqui lançar para vocês, porque eu poderia ficar apresentando 1000 telas, né, que eu até É. mandei para vocês, mas eu quero Sim. ouvi-los. Foi uma pesquisa fantástica, fazia horas que eu não via uma pesquisa qualitativa, não só de números também, mas assim, o Balé, né, que é o diretor da Ele é o fundação, gerente, isso, da Fundação o Marco gerente, Polo. então, Uhum. tá de parabéns, né, pela pesquisa, mas assim, o que chama atenção, é o fato também, foi dito lá que muitos que poderão ter em condições financeiras e de estudo, poderão nos abandonar no sentido de que poderiam fazer a diferença em Caxias do Sul. Não só em Caxias, mas na sua Sim. localidade, ou seja, porque esperar de fora, às vezes, vem é temporal, né, vamos lá, a gente tem que ser honesto, a gente tem que trabalhar por nós, e eu vi no agro e na agricultura, um número muito pequeno de pessoas que querem trabalhar nisso, ou seja, mas eu tenho um dado importante, eu acho que tem que ser colocado pela minha experiência, e aí vale também os professores, vale o Frejame também comenta, na verdade, você só pode falar da sua cidade se você conhece diferentes cidades. Se você só pode falar de um país se você conhece outros países, né. Então é óbvio que a grama do vizinho sempre é mais verde, né, pelo menos nessa época, né, que está brotando, como se diz, né. Mas assim, ó, eu acho que também falta, também é uma orientação, né, para os nossos jovens, no sentido de: "Puxa vida, é muito bom morar lá fora, mas também é muito melhor morar na sua terra, né, aonde você enterrou o umbigo e tal", porque esse glamour de achar que você vai trabalhar lá fora, que vai ser tudo legal, que vai ser tudo bonito, ele é muito, é coisa de jovem, entendeu? Eu acho que também e eu diria também, a pesquisa tem que ser analisada, que é natural, até uma rebeldia principalmente de Uhum. 15 a 30 anos, você é rebelde nesse sentido. Mas, eu achei assim, ó, pela idade, as respostas com muito pé no chão, tá, Uhum. Beverly, no sentido seguinte, parecia adulto falando, né, tinha inclusive aquelas pesquisas onde os jovens falavam, mas eram de adulto, e muitos esperançosos. E também isso vale, porque nem você falou, há muitos anos, né, isso se estuda, se lê, Caxias do Sul, ela se fechou muito, talvez para o clima também, nós temos um clima noturno que não é dos melhores para o convívio, mas nós precisamos ter uma cidade mais acolhedora, não só para o trabalho, nós temos para o trabalho, para alimentação, para restaurante, eu acho que temos uma cidade nota 1000, entendeu? Para fábrica, para dentro. O problema todo, Beverly, é da fábrica para fora. Entendeu? É do restaurante para fora. Então, você falou muito bem, nós temos os melhores restaurantes do Brasil e quiçá no mundo, nós temos, entendeu? Se nós não temos aqui, é logo ali em Gramado nós temos, não precisa dizer que Gramado é outro, entendeu? É só pegar aqui Sim. a pessoa, a 30 quilômetros de Caxias nós temos tudo, entendeu? Nós temos tudo. Agora, o dilema que nós temos tudo se você pagar, se você entrar, entendeu? Tem Agora, tudo para quem tem acesso. que tem acesso. Mas tudo bem, mas você quer também jantar, mas você quer, depois da janta, ter um convívio, e esse me parece esse convívio. Eu tenho falado há muitos anos, por exemplo, você tem um gap muito grande, por exemplo, para balada do jovem de 15 a 30 anos, tem muita balada. Agora vamos pensar um cara casado há 20 anos, 30 anos casado com a esposa, onde é que você vai sem ser jantar ou festa de colônia? Deu para entender? Ou seja, vai sair, assim, claro que tem um comportamento também que é estranho em Caxias do Sul, tá. Tem aquele negócio entre sair do trabalho e ir para casa, tem um nome em inglês, né, como é que fala ali, que Happy hour. isso, essa palavra que o professor sabe. Muitos já tentaram em Caxias e todos fecharam. É uma coisa, estranha também, tá. Agora, novamente, por isso que eu falei no começo aqui, os arquitetos, tal, Caxias tem que ser repensada. Nós tínhamos no passado, por exemplo, era lindo, por exemplo, o Parque Cinquentenário tinha lá uma gaiola de passarinhos enorme, que você levava todas as crianças lá. O domingo de tarde no Parque do Cinquentenário era fantástico. Eu não sei o que aconteceu com as áreas públicas. Isso aí, você pode, eu acho que o empresário tem muito a ver com isso, mas eu acho que é todo. Começa Uhum. pelo colégio, começa pela igreja, começa por tudo isso, tá. Eh eu não saberia dizer, agora eu acho que cabe
um estudo, cabe nós pegar essa pesquisa agora e se debruçar em cima dela. Certamente, uma das etapas de se debruçar sobre ela, a gente está fazendo agora, aqui no Sim, programa de sim. hoje, né? Já trouxe para cá, a gente começar a trazer isso Ressonâncias, aí, já começar a dialogar, tornar o assunto público, deixar não o assunto como pauta isso aí, e promover, permanente, permanente, permanente. Não quer dizer que a permanente. gente vai ter uma solução, a gente tem menos respostas e muito mais perguntas. Aliás, essa é uma marca do nosso tempo, né, Gasparinha? As respostas que a gente tínhamos até aqui não respondem mais o mundo. Mas Não eu respondem. Até tenho porque até agora é um olhar institucional, é um olhar de uma proposta em Caxias do Sul, que é da Marco Polo, e que conseguiu ter espaço na SIC. Agora, é necessário a sociedade ela perceber que possivelmente tenha outras iniciativas acontecendo por ali, certo? Eu fiquei agora recentemente sabendo de que, tu mencionaste ali antes o Senac, né? O Senac em parceria com o Centro de Atendimento ao Migrante, promovendo oficinas e momentos. Eu achei isso lindo. Por quê? Porque é isso que nós temos que fazer em sociedade. Mais do que eu fazer, que tenho que fazer como instituição, como pessoa, é dar as mãos e criar laços, redes com outras instituições, e de repente o pouco que eu sei, ou o muito que eu sei, ou das condições que eu tenho, seja um facilitador também para uma outra organização e assim por diante. Tu sabe, Caxias do Sul Pablo? tem muitas organizações, Nossa, muito. e se cada uma começa a se dar as mãos e perceber e ampliar, a gente consegue estabelecer uma cultura. Cooperar uns Isso, com os outros, cada um exato. fazendo o que sabe fazer, mas cooperar. Já que tu pegou esse gancho do CAN em parceria com o Senac, né? Eu quero trazer aqui luz sobre esse assunto, porque sim, tem muita coisa boa acontecendo em Caxias do Sul, muita coisa boa. Por vezes elas não dialogam entre si, por vezes nós que estamos em outros lugares nem sabemos. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tive a oportunidade recente esse ano de 2026, Pablo, de uma parceria do Senac com a prefeitura no projeto Qualificar, que é um projeto governamental do governo do estado. Ele foi criado para ajudar as pessoas pós-enchentes. Ele foi Uhum. criado pontualmente para isso, requalificar as pessoas, instrumentalizar as pessoas nessa pegada que o Gasparinho falou. Que mundo é esse? Aquele mundo em que entre uma quantidade enorme de players para os jovens, zero players para os velhos, entre aspas, né? Que também vão viver mais. O que vão fazer com essas pessoas que, né, Gasparim, que não querem só ir na festa de colônia? A pessoa que tem hoje 50, 60, 70, ela vai viver 80, 90, 100. Ela não quer ficar só na festa, ela também quer a festa de colônia. Mas ela também, veja, abre-se espaço para outras coisas, outras alternativas. Mas essa é a cidade que a gente quer, uma cidade que tem espaço para, não é mais para aquele ou mais para aquele, é para todos. Para todos, né? E também essa pesquisa que foi apresentada ontem, ela mostra que o jovem não quer só balada. O jovem não quer só ir para balada, ele também quer ir para balada. Voltando ao que eu estava falando, esse programa Qualificar mostrou que o que eu quero dizer, pessoas que é o público-alvo, ou seja, pessoas que estão desempregadas e etc, que foram para o programa, porque o programa ele é subsidiado, inclusive com uma ajuda de custo para as pessoas. Ganhava, sei lá, 600, 700 reais para fazer o curso. Só que olha a realidade, a pessoa que ganha 600, 700 reais para fazer um curso, em parceria com o Senac, que é o executor aqui em Caxias do Sul, via prefeitura, via governo do estado, as pessoas elas estão com tantos problemas, elas não conseguem se enxergar. Eu não estou julgando, mas elas não conseguem se enxergar. O que eu quero dizer, elas não se percebem. Como elas não se percebem, muitas vezes elas faltam, não vão e etc. Por outro lado, lá no CAN, que eu tive o privilégio também de estar numa dessas oficinas, numa dessas mediações, eu fiquei impressionada, Gasparim. O pessoal migrante e imigrante, eles vão a nado, eles vão a remo, eles vão rastejando, eles vão. Atravessam matas. Eles fazem, eles vão Mas aí que eles tá. abrem pica. Gente, aquilo que nós estamos falando que o mercado tá faltando, gente com sangue nos olhos, coisa e tal, nós não estamos vendo em nós. Por quê? Porque nós não estamos e não é nós contra eles. São realidades diferentes. Esse pessoal tá assim por quê? Porque precisa. A hora que não precisar, será que vai continuar? Agora, Até porque quebrou-se algumas lógicas, né, Bebe Sim, Gasparim. total. Houve um tempo de que as pessoas, meus pais trabalham na Marco Polo, posso citar nome de empresa, trabalham na Marco Polo, eu como filho de funcionário da Marco Polo,
tecnicamente serei um futuro funcionário da Marco Polo. Inclusive como desejo, E inclusive como muitas desejo. famílias, e assim outras empresas, Eberly, Randon, etc e tal, tudo, e era legal, e era normal, era visto como Um caminho o natural. caminho da vida, certo? Hoje não é mais isso. Então, quebrou-se essa lógica. E as empresas, as organizações têm que perceber de que há que se criar uma outra lógica. Outra questão também que eu vejo, muitos jovens diziam assim, ó, no tempo do meu avô, entrava na empresa e num determinado tempo ali, já ia para um outro setor, já crescia dentro da empresa, já era promovido dentro da empresa. Aí o jovem diz assim, faz 5 anos que eu estou lá dentro da empresa e nunca me falaram de que de repente eu posso trabalhar num outro setor. Eu já estou chato, já estou farto, não quero mais trabalhar lá. Por quê? Porque faz já 5 anos que eu faço a mesma coisa. E tem dias que eu faço coisa dos outros porque os outros não vieram. Estão com gripe, viajaram, não sei o que e tal, tudo, e eu tenho que apressar com as minhas coisas para fazer. Então, há um universo muito grande no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, no mundo do estudo e no mundo também social, que as lógicas do passado não são mais o mesmo, certo? Eu trabalhava muito durante a semana para ter dinheiro para que no final de semana ou uma vez por mês eu pudesse sair jantar, eu pudesse levar a família num divertimento. Agora as pessoas querem tudo isso talvez até no mesmo dia, o divertimento, o jantar. E quando tu falavas ali, principalmente pro 30 a mais, pro 40 a mais, que a gente de fato não tem opção, vai num jantar, terminou o jantar, agora então vamos para casa e vamos assistir uma televisão e vamos dormir, e tu não tem uma outra, né, o espaço para conviver, para estar e tal. E isso, de fato, eu digo que eu percebo isso em Caxias do Sul. Raríssimas bolhas que eu vejo pessoal que já tem 20 anos de casado, 15 anos de casado, diz, fui lá em determinado lugar, depois fomos lá num outro lugar maravilhoso e tal, tudo. Mas Caxias do Sul tem muito disso também, que tu pontuaste antes, Gasparim. Começa, é um investimento, óbvio que tem que ter lucro, que tem que ter retorno, mas se o empreendedor hoje em Caxias do Sul não persiste, não paga para ver nos primeiros 2 anos, ele vai fechar antes dos 2 anos. Se ele chegar e dizer assim, ó, eu vou abrir desculpa a expressão, vou abrir o meu espaço aqui, a minha birosca, e eu quero em 2 anos sustentar toda a minha família com o dinheiro que vem dali. Não, não existe isso. Não existe isso. No centro, agora, recentemente, abriu me reserva não dizer o nome do segmento, mas abriu algo muito legal no centro. E 2 semanas depois que abriu, eu ouço nas ruas as pessoas dizer assim, vai fechar logo. Nunca tem gente lá dentro. Sabe? Como se você tivesse que abrir alguma coisa e na mesma semana ter que viver lotado. É o resultado, é a Sabe? sociedade do resultado imediato. Eu vou aqui fazer um parênteses, porque me chamou muito, muito, muito a atenção. Um dos primeiros dados que a pesquisa mostrou ontem, que foi revelada lá pelo Luciano Balém, que é o gerente da Fundação Marco Polo e é a pessoa que gestou a escola Marco Polo de Criatividade, que faz parte dessa pesquisa, é a percepção do jovem sobre si mesmo, sobre a sua questão de saúde, né? A pergunta era, você se sente saudável? A pergunta essa era simples, né? A grande maioria, né, respondeu que sim, 65% respondeu sim, me sinto saudável. Mas 32% disseram não totalmente. Sou saudável, mas não Opa. totalmente. E aí, esse não totalmente pode, não, nós não temos assim uma ramificação disso, né? Mas pode estar ligado com a questão da saúde mental, da imagem de si mesmo, da expectativa de futuro, né? Com o Não, não futuro. significa dizer que está doente. Por Isso! exemplo, tem jovens que dizem assim, eu não sou saudável. Ele pergunta por Doente quê? físico, Porque eu só como bobagem. Pode ser Entende? mil Então não coisas. significa dizer que, Sim, sabe? mas pode ser mil coisas. Ou estar num relacionamento tóxico, ou não Sim, sei o quê. Então, sim. o conceito de saudável, ele é bem mais amplo, né? Porém, vírgula, A percepção. entretanto, quero dizer, se tu, entre 15 e 30 anos, não está no teu pleno, quando estará? Isso. Quando me chamou muito Sim, a sim. atenção, porque assim, vamos fazer uma analogia com nós aqui, né? Se tu olhares, quando tu tinha 15, 20, tu achava que tu era invencível. A gente achava que a gente era invencível. Superman. Superman. E a gurizada, eles disseram, tá aqui, tu pode ramificar, tu pode colocar substratos.
1000 coisas, não importa quais sejam. Não importa quais sejam. Quais forem, te diz: "Eu não sou invencível. Eu não Agora, sou imbatível. Eu não estou a pleno". E isso é muito preocupante, porque vai respingar na vida adulta, Gasparinho. Sim. agora Vai assim, respingar. vendo a pesquisa, que eu falei, a análise, tá? Lembrar, né, que, puxa vida, quando eu falo assim, se você só conhece Caxias, fica difícil você falar de Caxias, tá? Aí tá falando agora um senhor de idade aqui que já viajou por diferentes partes do mundo. O que que você quer? Lembrar que os italianos, há mais de 130 anos atrás, vieram para cá dizendo que tinha salame pendurado Nas árvores. nas árvores. Deu para entender? Ou seja, A quando cocanha. a cocanha, quando Cocanha. você começa a viajar, mas vem cá, o que que tem lá? Cara, nós temos as melhores igrejas do mundo em Caxias. Se não tiver aqui, nós temos o melhor gramado do mundo que fica a 30 quilômetros aqui, ou seja, é só pegar o carro, o ônibus e ir até lá. Nós temos a melhor, logo aqui em Antônio Prado, a melhor casa que tem na Itália, né, que está aqui. Nós temos os melhores café colonial que fica em Nova Petrópolis, Gramado, Canela. Nós temos o churrasco da Vala aqui. O problema é assim, quando você viaja, você fala das coisas bonitas, mas você não fala o seguinte: meu Deus do céu, chega, eu quero voltar para Caxias. Uhum. Cara, porque você vai na Itália, é bonito, tá, tudo bem, 3 dias. Depois do quarto dia, você quer Quando voltar deixou para de ser Caxias. Ou seja, novidade. você aí você volta para a tua terra natal e começa a valorizar, por exemplo, a natureza. Começa a valorizar uma cascata aqui em Galópolis. Vocês já passaram na Maesa e dado uma olhada no muro da Maesa? Uhum. Você caxiense que não olhou isso, você vai ir para a Alemanha agora, gasta uma fortuna e ir para Nuremberg para admirar o muro que vocês têm aqui na Maesa. Ou ali em Galópolis, Eu fico nervoso, eu fico nervoso. Essa Então é a gente boa. anda milhares de quilômetros para olhar o muro lá em Nuremberg, que é igual da Maesa. Deu para entender que nós temos. Então você começa a dizer, é óbvio que o meu sonho tal. Só o seguinte, para uma cidade de 500 mil habitantes, nós temos tudo, mas nós temos que olhar as coisas boas, por isso que nós podemos vender. E aí tem ansiedade, tem uma Tem. pergunta da ansiedade. O Uhum. jovem hoje tem tanta opção que nós estamos perdidos. Que quando o cara Nessa me mesma diz, pergunta, quando só. você fala, assim, grosseiramente, quando você vê que 30% não está bem de saúde, é um risco muito grande. E, novamente, não é saúde física, é saúde Uhum. do Mondiaro, é saúde da farmácia, é saúde Do da energético, ansiedade. do Aí, se você está em energético. depressão, tem que botar. Deu para entender? Ou seja, nós estamos com 30% que tem tudo. E se tu pegar as pessoas mais ricas de Caxias, que tem tudo, é as pessoas mais insatisfeitas. Essa pergunta que você falou está nessa mesma tela da percepção sobre si mesmo, né? Um dos indicadores sobre para onde ia esse não totalmente saudável era que uma quantidade neste universo, né, de pesquisados diziam: estou ansioso algumas vezes. Uma faixa importante. Estou ansioso a maioria do tempo, um pouquinho menor do que algumas vezes. Me sinto sozinho, mesmo em companhia um pouquinho menor, mas bem importante. E triste quase sempre, gente. É. Triste quase sempre foi um indicador que apareceu Uau. ali também. Então leva, né, a mostrar que Dá para talvez dizer que é uma doença, né? que É, vai para o caminho da questão da saúde emocional, das É. questões dos relacionamentos tóxicos e tudo mais. Só que é aquilo que a gente estava falando em outros programas, né, Gasparim? Que quando você chega com essa pessoa, vai lá pro mercado de trabalho, depois. Por quê? Porque precisa ganhar a vida, tem que pagar boleto, a vida sim. adulta vai ser isso, né? Então vai lá pro mercado de trabalho, essa pessoa vai com esse pacote todo. Se ela não resolve antes, ela vai com o pacote todo. E o pacote todo não melhora. Quando a gente não resolve uma questão, ela tende a se ramificar e ficar cada vez pior, né? Então, o E que. com a pressão de que tem que realizar isso Exata, ontem. resultado. Ontem. Resultado para ontem. Essa a questão assim, ó, eu vou trabalhar para pagar o colégio, a universidade, eu vou trabalhar para fazer um Uhum, consórcio de repente de uhum. um carro, ou comprar o meu apartamento, ou ampliar a casa nos fundos dos meus pais para então eu morar e casar e estar ali e tal, tudo. Hoje, antes demandava tempo e hoje demanda tempo, mas há uma pressão de que você tem que mostrar isso que você conseguiu
Eu vou contar para Rápido. vocês aqui uma coisa antes do intervalo sobre isso, do rápido, do resultado. Eu tenho convivido com alguns jovens, até porque eu tenho 2 jovens na minha família, acaba que a gente se relaciona com os deles, né. Aí a gente acaba sabendo como é que é o mundo dos jovens. Coloca em prática. Isso, né. Então eu tenho uma filha de 19 e um sobrinho de 25 agora, né. Então com os deles, volta e meia a gente diz assim, coisas que me impressionam muito, do lado da minha filha e do lado do meu sobrinho. "Olha, pega aquele prato ali rapidinho, tá ali ligeirinho que o fogo tá aqui, a Aham. panela tá queimando, né. Não me apressa que eu não sei trabalhar sob pressão". E aí eu fico pensando: "Gente, o que que é fazer pressão do ligeirinho?". Eles não fazem ideia do que é realmente uma Mas pressão. paradoxalmente eles querem resultado mais rápido. Exatamente. Então o que eu quero dizer é que se expressa nesses comportamentos, A esses conta não fecha. exatamente, o comportamento assim, eu não trabalho bem sob pressão, mas isso nem é uma pressão. A pressão ainda virá, E ali né? no meio, sambando na motoqueiro cara da atrasar sociedade, até está a a entrega. Diz ansiedade. pro motoqueiro atrasar até a Ah, entrega. é? E a nota lá do aplicativo, né? Sim, Entendeu? sim, Deu para entender que alguma coisa não está fechando, entendeu? sim. É por isso que eu falo do trabalho. A pressão sobre, principalmente o empresário, está muito grande. Porque, vamos lá, tudo isso está no empresário. E, ao mesmo tempo, você está... Vamos pensar assim num balconista de loja. E olha lá, no comércio ninguém quer trabalhar. Tem uma pesquisa aí também. Deu para entender? Ninguém quer trabalhar no comércio. Mas todo mundo quer ser bem Sim, atendido. sim. É. Deu para entender que a samba não pode mais nem falar isso, mas no meu tempo, né? Samba do crioulo louco, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento assim é que os dados afloram, né? Talvez no passado seria quase igual. Mas novamente, o sonho de qualquer pessoa é realmente ir lá, né? Não, o passado não era igual não, Mas Gasparini. Não, Tu não, te não. imagina, Não. sei lá, com 25, 30 anos e alguém te diz assim, seja quem fosse, pega ligeirinho o prato e diz, não me apressa que eu não sei trabalhar sob pressão. Isso é uma expressão de um sentimento legitimado de que qualquer coisa que não seja no seu tempo é uma pressão. Mas aí eu te pergunto, o que que é o seu tempo? O que que é o tempo dos sistemas? Porque a gente tem que refazer Mas essas tu imagina uma perguntas. pessoa dessa, vamos lá, vamos trabalhar nos bombeiros agora. E toca a sirene lá e você tem. Ah, não, eu vou esperar só um Não, minutinho. certamente esse Mas, grupo de pessoas não iria, que é uma outra coisa. É uma Vai outra, faltar bombeiro. E vai faltar enfermeiro, e Vai vai faltar, vai faltar vai empresário, vai faltar. faltar empresário. É disso que a gente está falando, entendeu? A gente vai faltar, por quê? Porque esse grupo de pessoas que estão com ansiedade, que estão dizendo que estou saudável no meu melhor momento de vida, mas não totalmente, esse grupo, eles estão chamando E eu a estou me sentindo atenção. sob pressão porque a Beverly quer chamar os comerciais. Vou chamar os comerciais. Chama, Pronto, pronto, vamos Viu os como é que é? comerciais. Vamos os comerciais, pronto. Legal. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha, paixão pela vida. Onze horas e 43 minutos. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 25 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. A pera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Pessoal, aqui é Gesiel Carvalho do Conexão Senado. Eu tenho um recado para vocês. O mosquito da dengue tá voando por aí.
Não dê moleza pro bicho. Deixe as piscinas e caixas d'água sempre cobertas, garrafas e baldes com as bocas viradas para baixo e lixo sempre fechado, dentro ou fora de casa. Mais uma dica: limpe as calhas e coloque tela nos ralos. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Há 114 anos, a Ótica Martinato tem como compromisso oferecer o melhor para você. E para celebrar essa história, preparou uma promoção especial de aniversário. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo, armações a partir de R$ 98,00. Mais estilo, mais qualidade e condições que fazem a diferença. Passe na Ótica Martinato e encontre o modelo perfeito para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h47, o debate continua aqui, né? Fervoroso no intervalo. Ia ter aqui. uma gravação do intervalo também. Muito bom. Gente, estamos falando sobre essa questão, né? Para onde vai a juventude? Com base numa pesquisa que foi apresentada, claro, com as suas leituras a partir da ótica, né? De um trabalho da Escola de Criatividade da Marco Polo, ontem na reunião almoço da SIC, né? Vários empresários disseram que foi o diretor de indústria, né, da SIC, disse que foi diretor de indústria, que disse que foi a melhor palestra do ano. O doutor André Leite disse que foi a melhor palestra do ano. Algumas pessoas disseram que foi a melhor palestra do ano. Porque... Ela, de alguma coisa, foi leve e profunda ao mesmo tempo, né? Exato. Trouxe muitos dados. Pode ser leve e profunda? Eu acho que sim, né? Pode, Gasparinho. Pode, sim. Mas eu acho que tu imagina nós fazer agora, talvez, no melhor país do mundo que a gente pode imaginar, com os jovens de lá, eu acho que daria... porque são tribos, algo né? muito similar. Eu acho que seria similar. Tá? Se você fizer hoje uma pesquisa na Itália com os jovens de lá, vai acontecer a mesma coisa, sabe? Porque nós estamos falando da tribo, e tribo para mim é o jovem de 15 a 30 anos aqui, eles são da mesma tribo do que mora na Suíça, por exemplo. Deu para entender? Ou seja, o mundo globalizado coloca na mesma perspectiva. Fim de semana também eu vi na China, lá numa cidade lá, eu também já estive na China e tal. Cara, assim, ó, novamente, para visita é muito bom, agora para morar... E eu falo, né? Eu, por exemplo, se você me convidar para Gramado, eu já não iria, porque eu já fui muitas vezes, tá? Mas tudo bem, para ir no Café Colonial, no aniversário, até eu acho que eu vou de fim de semana de novo, mas assim, ó, eu fico imaginando a gente não dar valor para Gramado e o mundo visita Gramado, deu para entender? O sonho de muitos americanos, de muitos russos, é visitar Gramado, que fica do nosso lado aqui, tá? Nós temos hoje também algo fantástico, que é a vila lá aqui em Anarrec, a Vila Deltrone. Deltrone, né? Nós temos muitas coisas boas, nós temos, que eu não falei, nós estamos um cluster aqui ao nosso redor, e aí eu peço para o jovem fazer isso, dá uma pensada o que nós temos ao nosso redor, porque, novamente, vamos pensar numa cidade grande que nem São Paulo. Nós somos muito menor que São Paulo e nós temos quase tudo que tem em São Paulo, porque olha o que tem em Bento Gonçalves que complementa com nós. Entendeu? Olha o que tem Gramado, olha o que tem Canela, olha o que tem Nova Petrópolis, de cultura, de tudo, ou seja, e é perto. Na verdade, se você pegar São Paulo, do hotel até o aeroporto, é menos distante de você ir para Nova Petrópolis. Deu para entender que agora nós temos que entender que nós somos uma cluster, nós temos que, vamos pensar o crescimento hoje que nós vimos no turismo, no eco, mas é só fim de semana quase, em São Francisco de Paula.
nós temos Vacaria, que é muito bonito, nós temos o nosso interior, começa por Galópolis, Santa Lúcia do Piauí, vamos usar o TBC, né? O centro de Garibaldi o centro de também, que Garibaldi, o está Garibaldi nem se belíssimo. fala, mas é uma cidade muito pequena e que eles dependem muito de nós. Se Garibaldi está nos ouvindo agora, Gasparim, por favor, manda esse jovem para cá, eu preciso, porque por outro lado, o lado econômico aqui, numa boa, você tem que ter o retorno, porque mesmo que, entendeu? Você precisa pagar as contas. Nós temos hoje, por exemplo, eu vi também semana passada um bom restaurante que acaba de fechar. Puxa vida, não adianta. Se você perguntar para o jovem, mas você reclama que não tem onde jantar depois da meia-noite em Caxias? Tem. Abre um restaurante. Aí tudo bem. Quantas vezes você precisou jantar fora? Nenhuma. Tudo bem. Então por que você quer? Tem um caso lá também que é muito engraçado. Tem uma pesquisa também que diz, a moça queria o mar aqui, né? Praia, não tem praia. Sim. Era um gurizinho, né? Bem, Afinal, mas tudo o bem. que você queria para Caxias, Uma né? praia. Mas tudo bem, mas nós temos um empreendimento em Gramado que tem praia, no hotel lá, que tem ondas e tal, só que financeiramente praticamente quebrou. Sim. Ou seja, agora, pela prática agora, eu perdi muitos clientes que se aposentaram agora. Durante 30 anos, 40 anos, eles compraram da minha empresa. E iam em fim de semana pescar. Iam para o mar. Aí se aposentaram. Não, meu sonho é morar na praia e pescar todos os dias. Passou Foram. 30 dias, eles não querem. Eu perdi o cliente, porque eles não querem mais pescar. Deu para entender que o mar. Aí tu vai em Arroio do Sal, cara que nasceu em Arroio do Sal nunca tomou banho de mar. Porque ele não valoriza o mar. Quem valoriza é quem não está lá. Então, essas peculiaridades o jovem tem que entender. E aí eu concordo que durante o intervalo você fala, nós precisamos falar isso. Entendeu? Mesmo que alguém fique ofendido, nós precisamos falar isto. Porque há um momento, você falou, né? Não me apresse e tal. Há momento de caminhar a passos de conversa e há momento de apressar. Deu para entender que a vida não é só câmera lenta. Não é sempre correndo. O que eu falei, eu posso... Olha como é bonito. Vamos supor que você faça parte da brigada da empresa lá, né? Existe uma brigada lá para incêndio e tal. O ideal de uma brigada é você nunca precisar usar. Então, você vai trabalhar 30 anos sem problema nenhum. Mas pode ser que um dia você tenha que correr. Que você precisa apagar o fogo. É o caso dos bombeiros. O bombeiro, eu não serviria para o bombeiro não por ter que correr, mas por ter que esperar. Você imaginou você ser bombeiro e nunca precisou ser usado? E é o sonho de qualquer um de nós, ou seja, é que nem seguro. O seguro é bom que você nunca precisa usar. Agora, o seguinte, a vida, Bebre, e aí que você falou, né? Eu acho que o pai, o professor, o empresário, a sociedade, o padre, deixou de dizer algumas verdades. E aí eu volto à praga da minha mãe. A minha mãe, ela rogou uma praga. Um dia você vai ser pai. Um dia você vai ser mãe. E essa praga pegou. E quem está nos ouvindo, eu acho que pegou para todo mundo, concorda? Eu acho que aconteceu com a Bebe, aconteceu com todo mundo. Ou seja, a gente só valoriza a mãe o dia que você é mãe. O dia que você é pai. Então, deu para entender que essas coisas, elas têm que ser ditas às vezes, tá? Então, é o seguinte, e novamente, as pessoas mais insatisfeitas é aquelas pessoas que têm tudo. Uma coisa, eu quero trazer esse dado para o Pablo fazer uma reflexão também. Saiu ali uma dos dados que foram apresentados na pesquisa é que o jovem caxiense gosta de estudar. Isso tem um lado negativo, mas tem um lado muito positivo, né? Olha só, são 91% dos jovens pesquisados nesse universo de 1044 gostariam de estudar o resto da vida. 93% já estuda e 91% gostaria de continuar estudando para sempre. Isso aqui é uma baita oportunidade. Exato, só que aí, se tivesse uma outra perguntinha do lado, você gosta de ir para o colégio? Você gosta de ir para a universidade? Talvez encontraríamos também um paradoxo ali, também uma questão diferente. Hoje, o estudar não significa frequentar um determinado lugar, mas é ter uma postura de continuar lendo, continuar Curiosidade. investigando e tal. Esses dias, conversando com um jovem, ele disse assim que ele conversa com a IA.
tá? Que é uma modinha hoje em dia, é uma, né, até um divertimento, um entretenimento. Uhum. Desde aquele que fica pedindo para IA contar piada, aquele que vai exercitar a sua capacidade de fazer perguntas cada vez mais capciosa, mais, né, Uhum. para ver o comportamento. É uma forma de estudar também, porque você vai com hiperfoco ou não, entende? Esmiuçando um universo que você quer saber mais dados, mais elementos. Então tá aí uma grande oportunidade, além da leitura, do ler livro, PDF, ouvir podcast, tem alguns que gostam de estudar. Conversar com quem sabe Conversar, mais. tem aplicativos por ali também que você conversa com pessoas aleatórias do mundo, às vezes em tom de brincadeira, mas também entram em assuntos que são muito importantes. Então, isso bate com uma questão que eu gosto assim, ó. O estudar também está o desvendar novos cenários. E dentro de desvendar novos cenários, a gente vem desde aquele jovem caxiense que sonhava fazer um vestibular e estudar numa universidade fora de Caxias, àquele jovem que ainda no ensino médio sonhava e pressionava a família para fazer um intercâmbio de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses fora do país, a hoje ter um número de jovens que gostariam de viver ou ir trabalhar fora do país. Mas tudo isso faz parte de um movimento. Eu costumo de dizer o seguinte: o conjunto das nossas crenças sociais, ela hoje tem influência de muitos elementos. Houve um tempo que existiam apenas alguns fatores, alguns elementos que influenciavam no conjunto das crenças sociais da pessoa, que envolvia a questão do trabalho, que envolvia a questão de casar ou não, de ter filhos ou não, de morar nesse bairro ou naquele outro bairro, naquele condomínio, fazer esse curso, fazer aquele outro curso. Tem vários elementos. Só que junto disso, hoje, Beverly, tem uma nuance muito grande que se chama prosperidade. Então, eu quero ter um bom trabalho? Não. Eu quero ter sucesso no trabalho? Não. Eu quero ter prosperidade. E a prosperidade foi colocada na cabeça, é algo mágico. É algo que tem que ser para ontem. E aí... Sem esforço. Vem aquele digamos assim, aquilo de bater forte no jovem, de dizer, não, o outro conseguiu, você não. Ah, mas o outro viralizou. Ah, o outro tá ganhando dinheiro. E isso mexe muito com o jovem. No meu tempo, lá, os idos dos anos 80, o sonho era terminar o ensino médio. Era talvez ser um dos primeiros da família a fazer um vestibular e ir para a universidade, certo? E a partir daí conquistar as outras questões. O jovem hoje não. Hoje, talvez, o caminho disso não seja necessariamente você trilhar um caminho para chegar ao sonho. Hoje, você tem que encontrar um momento mágico, uma questão mágica, uma situação mágica que vai dizer, ponto, eu dormi pobre e acordei rico. Entende? E isso, como a expressão tua, Gasparim, não fecha a conta, não vai. Pode acontecer? Pode. Para quantos? 1, 2, 3. E esse vai ser ovacionado, esse vai ser colocado no palco, talvez vai ser colocado até num altar. Uma coisa que eu achei, o Gasparim trouxe nessa questão do dado, eu tenho o dado aqui que eu quero, para fechar vocês dois aqui, perguntaram esses jovens da pesquisa, esses 1044, sobre trabalho. Em que setor vocês desejam trabalhar daqui a 10 anos? E as respostas que apareceram foi 52% querem ir para a área de serviços, 43% para a administração, 30% para a indústria, 12% só no comércio e 6% na agricultura. Mas ali eu volto seguindo, o serviço está lá em cima, né? E você quer servir? A outra pergunta que eu faria. Mas assim, ó, as pesquisas, elas são fantásticas, né? Quando eu fiz minha pós, eu lembro que nós fazíamos e lemos também, mas tem uma pesquisa assim, por exemplo, vamos lá, Pablo, o que vocês acham de nós, vamos fazer uma pesquisa assim, de um restaurante que sirva só sopas, né? 95% acharam fantástica a ideia de botar um restaurante em Caxias para fazer sopa, só sopa. Aí vinha depois a subpergunta. Tá, e você sairia de casa só para comer sopa? Não. 90% não. Tem gente que diz que sopa nem comida é, né? Nem comida é. Mas exatamente isso. Deu para entender que, às vezes, o sonho, às vezes, é que nem o serviço. O serviço, ele é muito glamouroso. É a mesma coisa. Por que eu quero o serviço? Eu quero ir para fazer agora um hotel ou fazer uma pousada. Porque eu gosto de pousada. Tá, mas tudo bem. Quando você vai prestar o serviço, você não vai mais apertar aquele botão para à meia-noite pedir leite quente para o seu filho.
alguém vai apitar vai apertar num quarto e você vai ter que levantar e esquentar o leite para o filho do teu hóspede. Deu para entender que vamos lá, muitos filhos de médicos não gostariam de ser médicos. Por quê? Porque no Natal, a moça aquela diz que o nenê vai nascer no Natal e o médico vai ter que sair da ceia do Natal e ir lá para o hospital. Deu para entender que o serviço ele é muito glamuroso e bem provável essa pergunta tem muito a ver, porque hoje quase é tudo serviço, mas o jovem hoje ele está se servindo do serviço e não prestando o serviço. Mas era isso, né? Só um pouquinho, Fantástica a colocação. antes de você terminar aqui, antes de despedir, deixa eu só trazer alguns ouvintes. A Paty Tomazini mandou um abraço pro Pablo e pro Gasparim. Obrigado, Paty. Deixa-me ver aqui. A Ana Célia diz o seguinte: então, difícil escolher um lugar. Tudo vai depender do cuidado que estou precisando no momento, não é um lugar, e sim uma planta florida, um jardim bem cuidado, uma caminhada contemplativa que traz alegria. É melhor de tudo compartilhar experiência sobre o lugar, né? O Sim. lugar não é tão importante assim como você vive naquele lugar. A Jussara Viari disse, excelente esse programa de hoje. A Isabel, né? Ela diz, olha, se sobrar tempo, vocês poderiam falar sobre a polêmica. Não vai sobrar tempo. Ela é uma outra polêmica, nem vou trazer aqui. outra pauta. Outra pauta, né? Concordo que existem lugares lindos para visitar na nossa região, mas infelizmente os preços são altos e apenas alguns privilegiados têm acesso a eles. Vide, né? Gramado. Gramado é um sonho a ser visitado pelos pobres. Também eles conseguem, será? Será que conseguem? Quem é pobre, será que consegue ir para Gramado? O bonito seria que todos os cidadãos deveriam ter condições econômicas ao lazer, ao prazer, à viagem. É isso aí, expectativa e realidade. Agora, isto posto, o fechamento de vocês. Eu diria assim, ó, ter tempo, a prioridade, tempo e condições financeira para. Hoje, Caxias do Sul, eu tenho experimentado isso, Bebe e Gasparim, um dos espaços de convivência, de ver algo diferente, de você se integrar com a natureza, de se perceber no mundo, tem sido os roteiros que tem no interior de Caxias do Sul. Então, hoje, uma fala minha no início do programa, hoje, se nós continuarmos com aquela máxima de Caxias do Sul é vocacionado ao turismo, é muito mais o interior do que propriamente a cidade. Então, eu digo assim, ó, nós temos que nos reinventar na percepção da realidade que nós temos à nossa volta. Obrigada, Pablo. As necessidades do ser humano são infindáveis. Ou seja, quando eu comprei aquele carro novo, 6 meses depois, 1 ano, eu quero comprar um outro diferente, entendeu? Então, as necessidades humanas são infindáveis. Quanto mais conheço, mais eu quero conhecer. E os recursos do nosso tempo são findáveis. Então, era essa a minha colocação. Frase Obrigado. de efeito, instagramável, né? Pronto. Instagramável. Gostei, Gasparim. Obrigada a vocês dois. Fica aqui esse conteúdo armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já está lá.